Mãe aflita denuncia a ameaça chocante do primeiro-ministro e seu filho contra sua filha. Luísa olhou para a tela do celular, o coração batendo descompassado. As palavras ameaça chocante despontavam em letras garrafais na mensagem que circulava nas redes sociais. Ela queria apagar aquela imagem horrível que dançava diante de seus olhos, mas não conseguia desviar o olhar. A foto de Sofia, sua menina de 8 anos, brincando no parque, agora encarava-a como um fantasma. O que estava acontecendo? O desespero encheu seus pulmões, fazendo-a sentir que iria sufocar. O ex-marido, um político poderoso e envolto em escândalos, estava de volta em sua vida de uma forma que ela nunca imaginou. A pequena cidade de Santa Luzia pulsava com rumores, e a corrupção escorria por suas veias como veneno. A confiança era um luxo que Luísa não podia mais se permitir. No fundo, ela sempre soube que a riqueza e a influência de Ricardo, seu ex, vinham a um custo. Mas agora a sombra do governo pairava ameaçadoramente sobre ela e sua filha. Ao discutir o que ela tinha descoberto com seu irmão, a expressão de preocupação no rosto dele a deixou nervosa. Luísa, deixa isso pra lá. Ele é perigoso, você sabe. Mas a verdade era que ela já estava envolvida. Nos dias seguintes, tudo virou um pesadelo. Luísa seguia as pistas, cada uma mais bizarra que a outra. Pessoas que antes eram amigas agora murmuravam, olhando atravessado. A Luísa tá louca. Ela acha que o primeiro-ministro tá atrás dela. O olhar de pena nas pessoas a cortava, mas o que realmente a doía era o silêncio de Marcos, seu filho mais velho, que tinha apenas 19 anos. Ele sempre a apoiou, mas agora algo estava errado. Ele chegava tarde em casa, com um olhar inquieto, como se guardasse segredos os quais ela temia descobrir. Um dia, enquanto olhava as anotações de Sofia sobre os planetas, a insegurança tomou conta dela. Por quê? Em meio a toda essa confusão, ainda havia uma luz tão brilhante vinda da inocência da filha. Luísa precisou respirar fundo, vencer a tensão que se infiltrava em sua mente. O que mais poderia estar escondido? E se Marcos estivesse mais envolvido do que pensava? O aperto no peito se intensificou. Ao folhear um velho livro de família, Luísa encontrou uma foto antiga. A imagem embaçada mostrava uma mulher, com traços que lembravam a sua avó, mas as informações eram escassas. Na parte de trás estava escrito o segredo da nossa linhagem. O que isso significava? O nó na garganta a fez hesitar. A verdade poderia mudar tudo. E agora, com a trama envolvendo seu ex-marido, o chefe do governo e a segurança de sua filha, como ela poderia sair ilesa? Luísa decidiu que precisava agir, mas como? A cada momento que passava, a opressão aumentava. As pistas se tornavam mais intrigantes. E o jogo em que se viu metida a fazia se questionar a quem poderia confiar. E, acima de tudo, a revelação que aguardava poderia ser a chave para salvar sua família ou a sentença de condenação. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual idade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Luísa sentou-se na mesa da cozinha, o notebook aberto à sua frente. Era hora de agir, mas as ideias dançavam confusas na sua mente. O que ela deveria fazer agora? O silêncio na casa pesava. Sofia brincava no quarto, sem saber o que se passava. Luísa sentiu um aperto no peito, um desespero crescente. O peso da responsabilidade era esmagador. Enquanto digitava, a porta da frente se abriu de forma abrupta. Marcos entrou, o rosto pálido, como se tivesse visto um fantasma. Luísa se levantou imediatamente, um frio na barriga. Marcos, o que aconteceu?
Ele hesitou, olhando os lados, como se tivesse escapado de algo. O olhar dele encontrou o dela, e naquele instante, houve uma conexão que ecoou em toda a sala. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. A voz dele tremeu. A tensão no ar era palpável. Luísa forçou um sorriso, tentando acalmá-lo. Fala, meu filho, o que está acontecendo? Você precisa saber que não é só o seu ex-marido. Tem mais gente envolvida nisso tudo. As palavras saíram de sua boca como se fossem pedras. Tem um grupo tentando nos silenciar. Não é só você que está em risco. O coração de Luísa disparou. Como assim, Marcos? O que você quer dizer? Ele olhou para a cozinha, fechando a porta. Atrás dele, como se pudesse bloquear os segredos que o perseguiam. Aquelas mensagens, aquelas ameaças, elas vêm de lá, do governo. Eles descobriram algo sobre nossa família, um segredo que pode mudar tudo. Mas que segredo? O que você sabe que eu não sei? As mãos dela estavam trêmulas. O nó na garganta voltou a se apertar. Na verdade, não sou eu que sei, é Sofia. O mundo sob os pés de Luísa girou. Ela sabia de algo. Desde quando? As palavras saíam em um sussurro, um grito abafado. Eu monitorava as redes sociais. E uma amiga dela da escola postou uma foto do parque. Nela, tinha um homem. O mesmo que estava com seu pai. E que eu vi nas reuniões. Os olhos de Marcos estavam arregalados. A adrenalina quase transbordando. Ele não é só um político. Ele faz parte de algo maior. Luísa ficou paralisada. Maior como o quê? O medo subia como uma onda fria, congelando cada parte dela. Um esquema. Um segredo de família. A foto que você encontrou não é só uma lembrança do passado. É um alerta. Perplexa, Luísa lembrou-se da imagem embaçada do livro antigo. O que estava disposto ali, o nó na garganta a fez hesitar. Marcos, não pode ser. Antes que ela pudesse terminar, a campainha da porta soou. Um toque firme, insistente. O coração dela disparou. Quem será agora? Desliga tudo. Não pode deixar que eles saibam que estamos aqui. A urgência na voz de Marcos cortou o ar. Luísa agarrou o computador, desligando-o rapidamente, enquanto a campainha ecoava. A cada segundo que passava, Luísa sentia seu corpo se enrijecer. O passado estava se desdobrando como uma tela diante dela. O que exatamente ela havia feito para trazer isso sobre sua família? A realidade começava a se desvanecer. A porta se abriu lentamente, e ao lado de Marcos, uma sombra apareceu na entrada. Era Sofia, com uma expressão que paralisou Luísa. Um tétering desesperado de inocência e sabedoria, além de sua idade. Mãe, eu vi o que ele fez. O ar ficou gelado. A revelação estava prestes a desmoronar tudo. O que exatamente a filha tinha visto? Qual era o verdadeiro eco das palavras? Luísa sabia que nada seria como antes, e a luta pela segurança da filha estava apenas começando. O que ela realmente sabia sobre sua própria família? O que mais estava a caminho? A tensão era palpável, como uma bomba prestes a explodir. Mãe, eu vi o que ele fez. A frase de Sofia pairou no ar como uma tempestade prestes a desabar. O olhar perplexo de Luísa se fixou na filha, enquanto a pressão do momento apertava seu peito. O que a pequena sabia? Sofia, querida, o que você viu? Fala comigo. A voz de Luísa tremia, misturando medo e urgência. Sofia hesitou. As crianças não conhecem o peso da verdade, mas havia momentos em que as palavras se tornam espadas afiadas. Ela respirou fundo. Eu vi aquele homem falando com seu pai no parque. Ele parecia muito diferente. Os olhos da menina estavam arregalados, cheios de terror e confusão. Diferente como? O coração de Luísa disparou. O passado estava voltando para atormentá-la, e agora tudo parecia interligado em uma teia de segredos e mentiras. O jeito que ele olhou parecia que estava ameaçando o vovô. Eu não entendi, mas eu vi. A declaração de Sofia cortou o silêncio como um grito. A memória de sua avó, a mulher da foto antiga, passou pela mente de Luísa.
Qual era o papel dela em tudo isso? Marcos, que havia se aproximado, não conseguiu conter a indignação. Luísa, isso é sério. Precisamos sair daqui. Ele estava branco como a neve, o medo escorrendo pelo seu rosto. A tensão na sala era palpável e o frio na espinha de Luísa aumentava a cada segundo. Antes que a conversa prosseguisse, o som de batidas na porta ecoou pela casa. Era insistente, quase como um chamado à ação. Luísa trocou olhares rápidos com Marcos, a urgência na sua expressão refletindo o desespero crescente. O que vamos fazer? Ela sussurrou. Mas não havia tempo para planos. Não posso ficar aqui. Marcos disparou, movendo-se em direção à porta, quando de repente, o som do vidro quebrando estourou como um trovão, vindo da janela da sala. Um grupo de homens, todos, interno, com expressões imperturbáveis, invadiu a casa. Luísa entrou em pânico. Marcos, Sofia! Ela os puxou para trás, a cabeça fervendo com gritos de alerta. Os homens pareciam saber o que estavam fazendo. Um deles, o mais alto, segurou algo que refletia luz. Uma arma. O coração de Luísa pulou. Uma adrenalina fria subiu pela sua espinha. O que vocês querem? Ela gritou. Tentou se firmar, mas, internamente, ela sabia que já estava em desvantagem. Seu ex-marido nos enviou, disse o homem em um tom que gelou o sangue de Luísa. Ele quer que você se mantenha quieta sobre o que sabe, e que seu filho não se meta nisso. Luísa sentiu o chão desabar sob seus pés. Pensou no ex-marido, naquele passado que sempre a assombrara, mas que agora se transformava em uma ameaça palpável para sua família. Ele jamais faria isso. A defesa saiu mais como um desejo do que uma afirmação. O homem sorriu, um sorriso que não tocou os olhos. Ele faria. Se não fizer, sabe o que pode acontecer. A frase ficou em suspenso, uma sombra sinistra pairando sobre eles. Sofia, que até então assistia em silêncio, tomou coragem e, com a voz travada, exclamou: "Deixem minha mãe em paz." A criança havia encontrado sua voz, sua força nas palavras. Mas no mesmo instante, o homem alto olhou para ela, e o ambiente pareceu congelar. Você não sabe o que está dizendo, garota. E Luísa percebeu em um instante que a determinação de Sofia poderia ser tanto um escudo quanto uma maldição. Marcos deu um passo à frente, o olhar querendo proteção, mas não havia ninguém para salvá-los. O desejo de proteger a família queimava no peito de Luísa. Voltem, eu não vou deixar vocês machucarem minhas crianças. Nesse momento, o que parecia um simples conflito de palavras foi transformado em algo muito mais grave. O homem avançou e a realidade se estilhaçou. O que Luísa não esperava foi ver o brilho da lâmina que ele puxava, como uma extensão da própria ameaça que se lançava sobre aqueles que amava. A lâmina reluziu por um instante e a sala se apagou em um silêncio insuportável. Luísa sentiu que o mundo girava. Tudo parecia se mover em câmera lenta. Marcos! Sofia! A palavra escapou de seus lábios como um grito de socorro. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um estrondo ensurdecedor ecoou, e Luísa viu apenas um flash de movimento. O homem caiu, e as sombras se espalharam pela sala. E então, no meio da confusão, uma figura se destacou. Era Ricardo, seu ex-marido, como um fantasma do passado, agora com um olhar que dizia tudo. Seria ele o salvador ou o verdadeiro monstro por trás de tudo? O que mais estava escondido nas sombras de sua antiga vida? O futuro era uma tela em branco de incertezas, e o clímax ainda estava longe de terminar. A lâmina reluziu por um instante, e no silêncio da sala, tudo parecia estar se desenrolando em câmera lenta. Luísa estava paralisada, os olhos fixos no homem que caía, enquanto a figura de Ricardo se destacava na penumbra. Um ruído estrondoso surgiu de fora. Era como um trovão, mas não. Era uma explosão. O vidro da janela estourou, jorrando fragmentos para todos os lados. Instintivamente, Luísa puxou Sofia e Marcos para perto, a adrenalina agora pulsando em suas veias. Vários homens vestidos de preto invadiram a casa, as máscaras cobrindo seus rostos. "Saia da frente!" um deles gritou,
enquanto Ricardo tentava se levantar. O espaço se transformou em um caos absoluto. As crianças gritaram. O barulho era ensurdecedor. Luísa não sabia para onde olhar. As palmas das suas mãos estavam suadas. Seu coração batia como uma bateria descompassada. Um dos homens atacou Ricardo, e eles se envolveram em uma luta brutal. A cena era grotesca. A força, os gritos, os sons de socos ecoando por todos os cantos da casa. Luísa não sabia se corria, se gritava ou se escondia. Ela agarrou Sofia com força e olhou para Marcos, que a observava com uma expressão mistura de medo e determinação. Mãe, temos que sair, ele exclamou, levando a irmã pelas mãos. A urgência em sua voz era palpável, mas Luísa hesitou. O que estavam fazendo lá? O que mais sabiam sobre sua família? O medo a paralisava. E então, de repente, uma figura saiu do chão da confusão. Era sua mãe, Clara, que parecia surgir do passado, como um espectro. Luísa piscou confusa. Mãe, o que você está fazendo aqui? O choque a atingiu como um soco. Clara foi embora anos atrás, e agora estava ali, no meio do caos, com um olhar firme. Luísa, temos pouco tempo, sua mãe gritou, a voz ressonando com uma urgência que parecia vir de muito longe. A verdade precisa vir à tona. Antes que Luísa pudesse processar, Clara avançou, enfrentando os homens. Vocês não sabem o que estão fazendo. O tempo parecia paralisar. Luísa observou a cena em choque. Ricardo estava caído, um braço ferido, mas a tentativa de se levantar provava sua insistência em proteger sua família. Desista, Clara. O que você pretende? Ele gritou, a frustração evidente em seu tom. Mas Clara já tinha algo em mente. Em um movimento rápido, ela puxou um pequeno objeto que brilhava sob a luz. Luísa se deu conta de que era um dispositivo, um gravador. Isso vai expor tudo. Vocês não podem esconder mais. A atmosfera ficou densa, as palavras ecoando como um sino de alarme. Os homens pararam. O silêncio se instalou. Luísa sentiu que o ar espesso tornava tudo mais difícil de respirar. No entanto, a tensão estava em seu auge e, antes que pudesse entender o que estava acontecendo, Clara ativou o gravador. Uma luz vermelha começou a piscar. Imediatamente, tudo mudou. Um dos homens, o mais alto, subitamente ficou pálido e seu olhar se tornou de puro pânico. Você não deveria ter feito isso, ele gritou, mas era tarde demais. Aquela revelação parecia um gatilho para algo ainda mais sombrio. Ricardo, ainda no chão, gritou de forma desesperada. Clara, você não sabe o que está colocando todos nós em risco. Mas já era tarde. O homem se virou e, em um movimento rápido, apontou a arma para Clara. O ambiente se transformou em um campo de batalha. Cada respiração sendo um desafio, cada movimento sendo uma escolha entre a vida e a morte. Mãe, não! Luísa agarrou Sofia e Marcos, seu coração despedaçando-se em 1000 pedaços. A verdade estava a um passo de ser revelada. Mas o que isso significaria para elas? Para a família? Quanto mais segredos poderiam ser expostos? E então, tudo aconteceu em um piscar de olhos. O homem atirou. O eco do disparo reverberou pela sala, enquanto Luísa sentia que o chão se abria sob seus pés. O impulso de correr e proteger a família a levou para frente. Mas antes que pudesse reagir, tudo escureceu. Uma nova verdade estava prestes a surgir. Uma mudança irreversível na história deles. O que mais estavam escondendo dessa vez? Uma sensação de desespero a invadiu, como se a realidade estivesse se desvanecendo. E quando a imagem de sua mãe caiu, Luísa soube que nada seria como antes. A luta pela sobrevivência mal havia começado. A lâmina reluziu por um instante e no silêncio da sala tudo parecia estar se desenrolando em câmera lenta. Luísa estava paralisada, os olhos fixos no homem que caía. O desespero invadiu seu peito, uma sensação gélida que a fez tremer. E enquanto a figura de Ricardo se destacava na penumbra, um estrondo ensurdecedor ecoou de fora. Era como um trovão, mas essa explosão era muito mais próxima, muito mais ameaçadora.
A janela estourou, jorrando fragmentos de vidro ao redor deles. Instintivamente, Luísa puxou Sofia e Marcos para perto, sentindo o coração disparar. Homens vestidos de preto invadiram a casa, máscaras cobrindo seus rostos. "Saia da frente!" Um deles gritou, e Luísa teve uma fração de segundos para processar a cena caótica à sua frente. Ricardo, agora caído, tentava se levantar. O avanço dos intrusos tornava tudo cada vez mais intenso e aterrorizante. Os gritos das crianças ecoavam na sala, e Luísa sentia que a realidade começava a desmoronar. "Mãe, temos que sair!" Marcos exclamou, puxando Sofia com força. A urgência em sua voz era palpável. Mas Luísa hesitou. O medo a paralisava. Não sabia se fugiria ou se enfrentaria o terror que se desenrolava. Em meio à confusão, uma figura familiar surgiu. Sua mãe, Clara, que supostamente estava morta, agora estava ali, encarando os homens. O choque a atingiu como um soco. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" Luísa mal conseguiu acreditar. "Luísa, temos pouco tempo." Clara gritou, uma inquietação nas suas palavras. "A verdade precisa vir à tona." Antes que a filha pudesse entender, Clara avançou contra os homens e, em um movimento rápido, puxou um objeto brilhante, um gravador. "Vocês não podem mais esconder." A sala silenciou. Um peso denso pairando no ar. O homem mais alto ficou pálido, e sua expressão mudou de ameaçadora para aterrorizada. "Você não deveria ter feito isso", ele gritou, mas Clara já havia ativado o dispositivo e uma luz vermelha começou a piscar. O tempo parecia congelar. Os homens hesitaram e a tensão no ar estava cortante. Ricardo, lá no chão, gritou desesperado: "Clara, você não sabe o que está colocando todos nós em risco." A cada segundo, Luísa sentia que a linha entre o passado e o presente se tornava cada vez mais tênue. E então, no auge da confusão, uma explosão de luz cortou a sala. Não era mais a luz do gravador. Era uma série de flashes rápidos, uma cena impactante que fez o chão tremer. Quando Luísa olhou, viu uma silhueta familiar emergir da neblina de fumaça e destroços. Era alguém que ela nunca esperaria ver. O pai dela, Antônio, que havia desaparecido há anos. Ele trazia uma força estranha e uma armadura, que refletia a luz como um escudo. "Mãe, você está em perigo!" Antônio gritou, a voz ressoando como um trovão. A sala vinha abaixo enquanto a presença dele preenchia o espaço de uma maneira que Luísa nunca tinha experimentado. Ele havia voltado para protegê-los, e a visão dele consolidava algo que Luísa sempre ignorou. Um legado de proteção que corria nas veias da família. Os homens em preto estavam paralisados, confusos. O clima mudava. "Vocês não têm ideia com quem estão lidando", Antônio vociferou, e naquele momento, Luísa entendeu. Sua família não era apenas o que parecia. Eles estavam entrelaçados em uma teia de segredos e mentiras, e cada um deles tinha um papel neste jogo sombrio. A tensão era palpável, mas agora havia esperança. Luísa sentiu a adrenalina correr como um rio selvagem, acompanhada por uma sensação de clareza. Mas então, antes que ela pudesse formular uma resposta, um dos homens se posicionou para atacar. "Deixem minha filha em paz." A frase caiu no ar como um soco. A luta estava apenas começando, e no fundo, Luísa sabia que as revelações que estavam prestes a acontecer iam transformar tudo o que acreditava saber sobre sua família. A luz vermelha do gravador continuava a piscar, um lembrete do que estava em jogo. Toda a verdade, toda a mentira e toda a traição estavam prestes a serem expostas. Luísa respirou fundo, sabendo que se algo acontecesse ali, não apenas seu mundo seria despedaçado, mas a segurança de todos que amava estaria em risco. E diante do que estava prestes a ser revelado, ela não sabia se estava preparada para enfrentar essa nova realidade. A lâmina reluziu por um instante, e no silêncio da sala, tudo parecia estar se desenrolando em câmera lenta. Luísa estava paralisada, os olhos fixos no homem que caía. O desespero invadiu seu peito,
uma sensação gélida que a fez tremer. E enquanto a figura de Ricardo se destacava na penumbra, um estrondoso eco de uma explosão de fora fez o coração dela parar. Estilhaços de vidro voaram pela sala e a tensão se tornou palpável. Instintivamente, Luísa puxou Sofia e Marcos para perto, sentindo a adrenalina subir. Esquentrolada. Homens de preto invadiram o espaço com máscaras que ocultavam suas identidades. "Saia da frente!" Um deles gritou, a ameaça na voz intensificando a confusão. Ricardo, caído, tentava erguer-se, mas sua luta já era vã. As crianças gritavam, enquanto Luísa lutava contra o pânico. "Aqui, rápido!" ela ordenou, sentindo que o tempo escasseava. Entre a batalha caótica, uma figura familiar surgiu. Clara, a mãe de Luísa, parecia de volta do além. Seus olhos iluminavam a sala escura. "O que você está fazendo aqui?" Luísa exclamou, a surpresa cortando a atmosfera pesada. Clara não devia estar ali. Ela havia partido anos atrás. O choque fez seu estômago revirar. "Luísa, precisamos agir. A verdade precisa ser revelada." A urgência, voz da mãe parecia ecoar no passado e no presente. Antes que Luísa pudesse responder, Clara avançou, um pequeno dispositivo brilhante nas mãos. "Isso vai expor tudo." O homem mais alto, com uma expressão agora de puro pânico, hesitou. "Você não deveria ter feito isso", gritou, mas já era tarde demais. Clara ativou o dispositivo. Uma luz pulsante começou a piscar, e a sala ficou em silêncio, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. O homem em preto transformou-se de ameaçador para apavorado, a realidade deles se desmoronando. Ricardo estava no chão, gritando. "Clara, você sabe o que isso significa." O que quer que estivesse escondido veio à tona, e Luísa sentiu algo mudar. Então, de repente, um dos invasores se aproximou de forma brusca. "Chega!" ele gritou, e em um movimento rápido puxou algo do casaco. O coração de Luísa disparou. Um revólver. "Volte, não faça isso." A voz de Luísa saiu alta, mas não teve poder. O homem disparou, mas não em Clara. O tiro encontrou seu alvo em um lugar inesperado. Marcos, atônito, caiu no chão. O mundo ao redor de Luísa se desfez instantaneamente. "Não, Marcos." O grito dela cortou a sala, e a cena ficou em um silêncio ensurdecedor. O menino, seu garoto, estava deitado, os olhos arregalados, e o olhar de desespero se transformou em confusão. A figura de Clara, em vez de salvar, estava paralisada. "Não, não, não", murmurou, enquanto Luísa se lançava contra o corpo de Marcos. O aviso não chegara a tempo. O brilho de Clara estava se apagando, e Luísa sentiu que o pedaço de sua alma se despedaçava. "Vá, fuja", Clara gritou, e aquele grito parecia um eco distante. O homem alto a olhou, mas Luísa estava mergulhada na dor, perdendo qualquer sensação de realidade. "Os segredos acabam aqui", um deles gritou, e de repente as peças começaram a se encaixar, mas de um jeito que Luísa nunca previu. Era então que a verdade ficou clara, como o céu depois da tempestade. Quem exatamente era Clara? Por que ela estava ali? E mais confuso, quem estava por trás de toda essa emboscada? A luz que piscava antes se apagou, e na escuridão tudo ficou mais confuso. O legado da família que tanto guardara havia se transformado em um pesadelo. E ao ver o corpo de Marcos no chão, Luísa soube que a batalha só começava. O que mais estava por vir? E quem realmente eram eles? O tempo se estendia, o futuro deles estava dependurado em um fio. Como escapar dessa nova realidade? Luísa estava em pé, com Marcos deitado no chão, o olhar fixo e sem vida. O tempo parecia paralisar, o barulho da confusão ao redor se esvaía, e tudo o que restava era o eco da explosão, misturado ao desespero que pulsava em seu peito. "Não, Marcos, não, por favor." As palavras saíram como um mantra de dor, mas a realidade não mudava. As crianças choravam, e Luísa se sentiu perdida. Clara, sua mãe, estava ali, uma figura que despertou tantas lembranças, mas agora tudo parecia um pesadelo. O que ela havia feito?
O combate que travava com os homens de preto era insignificante diante da maior batalha que agora se desenrolava. Ricardo, ajude o nosso filho, gritou Luísa, mas ele estava em choque, tentando se recompor da luta. O homem com a arma olhou para ela, um sorriso cruel em seus lábios. Seu ex-marido sabia que isso podia acontecer. Mas por que Ricardo sabia de algo? Qual era o papel dele em tudo isto? Uma tempestade de interrogações invadiu a mente de Luísa. Clara começou a arrastar-se até Marcos, olhos arregalados, uma expressão que misturava dor e determinação. Não, levanta, meu filho, ela gritou, enquanto as outras figuras da cena pareciam ficar mais distantes. Luísa estava ciente de que o tempo se acabava. E se o homem em preto decidisse atirar novamente? O homem alpo se movia em direção a Clara, e o impulso de Luísa a despertou. Sem pensar duas vezes, Luísa avançou em um grito. Saia da frente. Quando a distância se fechou, algo inesperado aconteceu. Clara se virou rápido, e Luísa percebeu que sua mãe possuía um brilho estranho em seus olhos. Luísa, não, você não pode saber. Era como se um feitiço tivesse sido lançado, e Luísa parou, confusa. O que seria essa verdade que nem Clara queria revelar? Mãe, o que está acontecendo? O que você sabe sobre nós? O tempo, naquele momento, se dividiu entre a urgência da ação e a necessidade de respostas. E então aconteceu. Um estrondo ecoou, não da explosão anterior, mas de dentro da casa. Uma porta se abriu com um impacto, e uma figura conhecida apareceu, envolta em uma luz ofuscante. Era Vitor, o irmão de Luísa, que ela pensava estar em outra cidade. O que você está fazendo aqui? A voz dela estava um misto de alívio e confusão. Estamos todos em perigo, Vitor gritou, e o olhar dele era sombrio. O que você não sabe é que somos mais do que apenas uma família normal. E você, Luísa, você faz parte de algo maior. A afirmação pairou no ar como um relâmpago. Luísa sentiu uma onda de emoção, uma mistura de medo e esperança. Os homens começaram a se mover, e o homem de terno alto olhou para Vitor com desprezo. Silence-o. Mas em meio ao pânico, Clara gritou. Não, Vitor. Eles não podem saber da verdade. O mundo de Luísa desabava em camadas. O que Clara e Vitor estavam escondendo? Havia algo mais, algo que os ligava a Ricardo e a este mundo de corrupção e ameaças. A conexão parecia inegável. O que você quer dizer, Vitor? O que somos? O coração dela batia, acelerado, e a dor pela perda de Marcos ficou em segundo plano. Se houvesse uma verdade maior, Luísa precisava saber. Vitor hesitou, mas ao ver a determinação em seu olhar, soltou de uma vez. Você não faz ideia do que está acontecendo. Somos herdeiros de algo que envolve o governo. Um legado oculto. Existe um motivo pelo qual Ricardo está atrás de vocês. As palavras cortaram como uma lâmina. O caos parou. O homem em preto que antes parecia ameaçador, agora estava calado, como se o peso do que ouvira o tivesse feito hesitar. O que Luísa sabia agora era apenas a ponta do iceberg. Se havia um legado, um segredo que ligava a todos. Qual era seu papel nisso tudo? E com um movimento repentino, Clara pediu calma, com a voz trêmula. Eu tenho muito a explicar, mas precisamos sair daqui. Não estamos a salvo. Naquele momento, Luísa percebeu que as peças se moviam, e seu mundo não era o que sempre pensou. A verdade estava a ponto de ser revelada, mas a batalha pelo que eram e o que havia se perdido apenas começava. E se você estiver errada, mãe? Vitor perguntou. O eco da pergunta ressoou no ar, e Luísa sentiu que tudo o que sabia estava em risco de ser desmantelado em um instante. O que mais viria à tona? A luta pela vida e pela verdade as aguardava, e ela tinha que descobrir, custasse o que custasse. Luísa estava paralisada. As palavras de Vitor ecoavam, e a sensação de que seu mundo estava desmoronando a envolvia. O que você quer dizer com herdeiros de algo maior? O que você escondeu de mim? Seu tom misturava desespero e raiva,
Os homens em preto hesitaram, mas o homem alto refletia uma segurança assustadora. A verdade pode ser fatal para você, Luísa, ele disse, e a frieza na voz dele cortou como uma faca. O medo tomou conta dela, mas Vitor insistiu. Luísa, não temos tempo. Precisamos sair antes que seja tarde demais. Antes que pudesse processar tudo, Clara irrompeu entre eles, e com um gesto rápido, retirou de sua bolsa um pequeno dispositivo. Relucia como uma estrela. Vocês precisam saber. As palavras dela suspenderam o ar. Luísa sentiu um nó na garganta, sem saber o que esperar. O que mais Clara poderia ter escondido? Então, um movimento brusco interrompeu tudo. Um dos homens de preto, em um ataque frenético, se virou e apontou sua arma para Clara. O tempo pareceu parar. Você não vai falar mais nada, ele gritou. O mundo de Luísa virou um caos. Mãe, não, gritou Luísa, estendendo a mão em um impulso desesperado. Mas foi rápido demais. O disparo atravessou a sala. Tudo ficou em silêncio. O coração de Luísa parou ao ver Clara cair. O eco da arma ainda vibrava no ar, e a presença dela, antes forte e protetora, agora estava em queda. O choque foi devastador. Não, 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 Luísa gritou, caindo ao lado da mãe. O olhar de Clara estava distante, uma mistura de dor e amor, como se tentasse transmitir algo que Luísa não pudesse entender. Mãe, please, acorde. O que você sabia? As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas não havia resposta. O que quer que Clara soubesse, ficaria para sempre entre sombras. Vitor olhou para a cena, o horror estampado em seu rosto. O que você fez? Você estava envolvida com isso? Com esse governo? Ele virou-se para Ricardo, que ainda estava no chão, tentando se levantar. Era você. Você sabia de tudo isso. A acusação quebrou a tensão. E... Ricardo sentiu a pressão dos olhares. Não é tão simples, Vitor. Não é simples? Minha mãe está morta. O que foi que vocês esconderam? A fúria repleta de dor de Vitor ecoava na sala, e Luísa havia alcançado um ponto irreversível. O passado se desdobrava como um pesadelo, e agora mais segredos afloravam. Mas o que aconteceu então deixou todos em choque. Um sussurro veio de Clara, fraco, mas poderoso. Luísa, a verdade não é o que você pensa. De repente, uma revelação que nem mesmo Luísa esperava permeou a atmosfera. Clara levantou uma mão trêmula e, com um esforço quase sobrenatural, segurou o dispositivo. Eu não sou quem você pensa que sou. As palavras foram um soco no estômago. O que isso significava? Luísa piscou, tentando entender, seu coração batendo descompassado. O que sua mãe queria dizer? A verdade implacável estava prestes a desabar sobre ela em ondas. Clara, que guardava tantos segredos, agora revelava que sua realidade estava longe do que Luísa imaginava. E, como que iniciando uma sequência de fragmentos que mudariam tudo, um dos homens começou a murmurar algo para o outro. Então uma expressão de terror tomou conta de seus rostos. Precisamos ir. O plano mudou. E antes que pudessem processar, o homem que havia disparado contra Clara se virou, agora em uma corrida desesperada. Luísa se sentiu tonta, como se o chão estivesse cedendo sob seus pés. O caos tomou conta. Marcos! Marcos não pode ir embora! Ela gritou, buscando a figura do filho entre a confusão. Mas a visão dele estava distorcida pela dor da perda. Esta reviravolta transformadora pegou todos de surpresa. O que mais viria à tona? O que quer que Clara quisesse dizer poderia mudar tudo ainda mais. Luísa se levantou, sentindo uma chama de determinação crescer dentro dela. Vou descobrir a verdade. Ela sussurrou para si mesma, enquanto o som da sirene começava a ecoar ao longe. O que estava por vir era uma batalha, não apenas contra os inimigos externos, mas contra os demônios internos que ameaçavam devastar tudo o que restava. E a pergunta mais aterrorizante ecoou em sua mente. Quem ela realmente... Clímax estava apenas começando, e o suspense da verdade permaneceu no ar, mais pesado do que nunca. Luísa estava paralisada. As palavras de Vitor ecoavam.
e a sensação de que seu mundo estava desmoronando a envolvia. O que você quer dizer com herdeiros de algo maior? O que você escondeu de mim? Seu tom misturava desespero e raiva. Os homens em preto hesitaram. O homem alto refletiu uma segurança assustadora. A verdade pode ser fatal para você, Luísa, ele disse, e a frieza na voz dele cortou como uma faca. O medo tomou conta dela, mas Vitor insistiu. Luísa, não temos tempo. Precisamos sair antes que seja tarde demais. Antes que pudesse processar tudo, Clara irrompeu entre eles. E com um gesto rápido, retirou de sua bolsa um pequeno dispositivo que reluzia como uma estrela. Vocês precisam saber. As palavras dela suspenderam o ar. Luísa sentiu um nó na garganta, sem saber o que esperar. O que mais Clara poderia ter escondido? Então, um movimento brusco interrompeu tudo. Um dos homens de preto, em um ataque frenético, se virou e apontou sua arma para Clara. O tempo parecia parar. Você não vai falar mais nada, ele gritou. O mundo de Luísa virou um caos. Mãe, não, gritou Luísa, estendendo a mão em um impulso desesperado. Mas foi rápido demais. O disparo atravessou a sala. Tudo ficou em silêncio. O coração de Luísa parou ao ver Clara cair. O eco da arma ainda vibrava no ar. O olhar de Clara estava distante. Uma mistura de dor e amor, como se tentasse transmitir algo que Luísa não pudesse entender. Mãe, please acorde. O que você sabia? As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas não havia resposta. O que quer que Clara soubesse ficaria para sempre entre sombras. Vitor olhou para a cena, o horror estampado em seu rosto. O que você fez? Você estava envolvida com isso? Com esse governo? Ele virou-se para Ricardo, que ainda estava no chão, tentando se levantar. Era você! Você sabia de tudo isso! A acusação quebrou a tensão, e Ricardo sentiu a pressão dos olhares. Não é tão simples, Vitor. Não é. Simples, minha mãe está morta. O que foi que vocês esconderam? A fúria repleta de dor de Vitor ecoava na sala, e Luísa havia alcançado um ponto irreversível. O passado se desdobrava como um pesadelo, e agora mais segredos afloravam. Mas o que aconteceu então deixou todos em choque. Um sussurro veio de Clara, fraco, mas poderoso. Luísa, a verdade não é o que você pensa. De repente, uma revelação que nem mesmo Luísa esperava permeou a atmosfera. Clara levantou uma mão trêmula e, com um esforço quase sobrenatural, segurou o dispositivo. Eu não sou quem você pensa que sou. Antes que Luísa pudesse entender, um brilho nefasto saiu do dispositivo. A luz se expandiu e uma projeção começou a girar no ar. Imagens começaram a aparecer, reuniões secretas, sorrisos traiçoeiros, e então, gradualmente, o rosto de Ricardo se destacou, cercado por figuras obscuras em traje formal. Luísa estava paralisada, o coração acelerado. O que ela estava vendo? E então, uma imagem chocante a fez gritar. Era uma foto antiga de Clara, de mãos dadas com um homem que Luísa reconheceu imediatamente, seu pai, Antônio. Mas não era só isso. A legenda dizia: a fuga dos legados. A cada frame, uma nova verdade surgia, e Luísa sentiu o chão se abrir sob seus pés. O quê? Isso não pode ser verdade. O homem alto a encarou, um sorriso cruel se formando. Sua mãe estava mais envolvida do que você imagina, garota. E agora você deve entender que nada é o que parece. Você pertence a uma linhagem que nunca quis saber. O eco de suas palavras reverberava, e a cada informação nova, Luísa se sentia mais perdida. Vitor, agora pálido, perguntou com voz trêmula: o que você quer dizer com isso? Você está dizendo que nossa mãe estava envolvida neste esquema o tempo todo? O desespero pintava seu rosto enquanto Luísa tentava juntar as peças. Mas havia mais. Assim que o brilho se apagou, Luísa percebeu uma durabilidade na expressão de Clara, mesmo em sua queda. Não! Chorejou, enquanto tentava entender.
Você me deixou em um mundo de mentiras? Um grito cortou o ar como um aflaio. E você vai pagar por isso. O homem de preto gritou, mirando com a arma. Mas antes que o disparo soasse, um barulho ensurdecedor ecoou do lado de fora, e uma explosão colossal abalou as paredes da casa. A estrutura tremeu, e o chão sorriu sob eles. Tudo desmoronou. A luz piscou, e o que deveria ser um momento mortal se transformou em uma confusão de gritos e escuridão. Luísa caiu, e o último pensamento que passou por sua cabeça foi: o que mais eu não sei sobre a verdade da minha família? O mistério pesava sobre ela, enquanto a escuridão a envolvia. Onde estavam Marcos e a verdade completa que ela precisava desvendar? O caos estava longe de terminar, e ela sabia que a batalha pela sobrevivência e pela verdade apenas começava. Luísa estava aturdida. O disparo havia ecoado e a cena ao seu redor se transformou em um pesadelo. Clara, sua mãe, estava no chão. O rosto de Luísa parecia ter congelado. As lágrimas já não conseguiam sair. Não, por favor, não. Ela se virou, buscando um jeito de mudar a realidade, mas tudo parecia em câmera lenta. Vítor encarava o corpo da mãe. Sua expressão uma mistura de choque e desespero. O que foi que você fez? As palavras dele eram um grito de dor. O caos estava em todos os lados. Homens em preto trocavam olhares. A luta ainda não havia terminado. Ricardo estava paralisado, as mãos em frente ao corpo, tentando encontrar uma explicação, mas nada saía. Enquanto isso, uma energia estranha começou a pulsar através do dispositivo que Clara havia ativado. As luzes começaram a piscar, revelando imagens que pareciam saltar da tela, mostrando partes de uma verdade oculta. Luísa, você precisa entender, disse Clara com a voz quase inaudível. Não sou quem você pensa que sou. A bravura de Luísa se renovou. Ela pulou para frente, tentando bloquear a visão do homem que tinha disparado e agora se preparava para agir novamente. Afaste-se deles, não mais. A adrenalina fluía em suas veias. Silêncio! Você não sabe o que está fazendo. O homem de preto bradou enquanto começava a se mover. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a porta da frente se abriu com um estrondo, e um grupo de agentes da polícia invadiu o ambiente com armas em punho. Desçam as armas, gritou o líder. A autoridade na voz dele poderia reverter o caos. O ar se encheu de tensão enquanto os homens em preto hesitaram. Um momento de dúvida. E foi nesse instante que Luísa percebeu. A verdade começava a ser revelada. As imagens no dispositivo estavam se sobrepondo à realidade, mostrando cada parte da corrupção que aprendia a esse ciclo de dor. Sai agora, meus filhos, Clara gritou. O tom de urgência fez com que Luísa se lembrasse do que realmente importava. Futuro deles. Ela precisava salvá-los. Vítor, percebendo a mudança nos ares, agarrou a mão de Luísa. Vamos, temos que ir. Ele puxou a irmã e a mãe para longe de conflito, enquanto os agentes dominavam a situação. Não se preocupe, nós vamos sair por ela. Mas Luísa hesitou, olhando para o corpo de Clara. Ela queria protestar, mas a realidade apertava. Mãe, você sempre esteve aqui, entre as sombras. As palavras cortaram como vidro. Clara esboçou um sorriso triste. E o olhar dela era de amor. Um amor que transcendeu todos os segredos. Os agentes finalmente conseguiram neutralizar os homens em preto, prendendo-os com algemas. Estão seguros agora, disse o líder, olhando diretamente para Luísa e Vítor. Vamos levar vocês para um lugar seguro. O alívio misturado à dor parecia um alicerce instável, e enquanto olhava para trás, Luísa sentiu que o final não era bem claro. Enquanto se afastava, uma ideia passou pela sua mente. Clara não havia partido. Seus segredos e suas ações moldaram seus caminhos. Ao mesmo tempo que a dor da perda se fazia presente, Luísa percebeu que a luta por justiça havia apenas começado. O carro policial a transportou junto a Marcos e Vítor, mantendo-os próximos. Mas no fundo, ela sabia que mais desafios estavam por vir, mais verdades a serem desvendadas.
E enquanto o horizonte se desenhava à frente, uma nova resolução crescia. Ela descobriria tudo, por Clara, por sua família. O que a verdade significava para eles. A escuridão não havia terminado, mas Luísa estava pronta. Ela não tinha mais medo. E agora, amigos, se vocês chegaram até aqui, não podem deixar de fazer algo crucial. Inscrevam-se imediatamente no canal, pois o que vem a seguir é imperdível. Esmaguem o botão de like agora, para ajudar o algoritmo a manter essa história viva. Quero ouvir suas reações e teorias sobre este final. Inundem a seção de comentários com tudo o que estão pensando. E por favor, não esperem nem mais um segundo. Compartilhem este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem o que é apoiar este canal. Vamos juntos!